Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Muito boa noite a todos vocês que estão ligadinhos aí na rádio web TK Gospel. É um prazer estar mais uma vez chegando no ar aí para mais um programa Papo Teológico, né? Eu quero a sua companhia nesse final de noite de segunda-feira. Compartilhe, avisa os seus amigos, seus colegas aí que estamos no ar, mande o link. Nós estamos com a nossa live no Facebook, na rádio web TK Gospel, lá na página. Você também pode escutar pelo nosso site radiotkgospel.com.br ou pode baixar o nosso aplicativo, que também você encontra no Play Store. É bem tranquilo, fácil de baixar. E se você quiser participar, mandar um recado para nós aí, nós temos o nosso telefone no WhatsApp 997546922. Eu disse 997546922, né? Então mande no grupo de WhatsApp aí, avise seus amigos aí, o Papo Teológico está no ar, porque hoje nós vamos discutir um assunto muito bacana mesmo, né? Porque nós vamos falar hoje sobre a parte que a maior parte do Novo Testamento, que é ali as cartas do apóstolo Paulo. Você com certeza já leu em algum momento essa carta, você já ouviu talvez na igreja o seu pastor pregar sobre as cartas de Paulo, e vamos tentar entender um pouquinho essas cartas, o seu contexto, né, e algumas lições que são muito importantes para nós. E como é de praxe, eu não estou sozinho, senão não teria graça esse programa. E eu estou aqui na companhia do meu fiel escudeiro aqui, nosso grande mestre, futuro teólogo aí, Patrick Vargas. Então, Patrick, dá uma saudação para todo mundo que está te escutando e nos escutando agora. Boa noite, pessoal. Estamos aí com mais um Papo Teológico, né? E dessa vez, como o Maicon falou, o papo de hoje é sobre as cartas do apóstolo Paulo, né? As epístolas paulinas. E a gente vai estar dando um panorama aí sobre os assuntos aí que foram abordados por Paulo. E vamos estar respondendo algumas dúvidas aí do pessoal. E é isso. É isso aí, e aquele rapaz que não pode faltar nos nossos programas, né? O cara que vai estar ali cuidando do WhatsApp, que vai estar ali nos ajudando com alguma pergunta, algum comentário aí. O nosso grande amigo Guilherme Amaral. Dê sua saudação aí, seu oi, você que esteve hoje apresentando a Hora da Informação às 11h30 da manhã. Dê sua saudação a toda a galera aí. É isso aí, muito boa noite ao Maicon. Agora sim, isso aí. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos que nos ouvem aqui na Rádio Web TK Gospel. Mais para mim uma alegria estar aqui em mais um Papo Teológico. E hoje é um assunto que me interessa muito, que é as cartas do apóstolo Paulo. É um assunto que o Maicon já tem trazido em várias vezes aí na GF. A gente tem ouvido bastante e é um assunto que me interessa bastante. Então eu vou ficar aqui, que nem semana passada, vou ficar mais ouvindo o programa do que participando. Claro que se tiver algum recado, alguma coisa no WhatsApp, a gente vai mandar e vai falar sobre o recadinho, mas eu vou ficar aqui só ouvindo aqui, que nem semana passada, mas agora vai cortar o microfone e vai ficar só assistindo de perto aqui no estúdio. É isso aí. Como o Guilherme falou, esse já é um assunto bem prático no nosso dia a dia aí, né? Ali no grupo de jovens que eu presido ali, eu e a Nath, a gente tem abordado a carta em específico de Filipenses. E então é muito bacana ter nessas cartas, porque ali está o cerne, de certa forma, da explicação de todo o evangelho, de todas as doutrinas. E Patrick, eu vou deixar tu comandar assim, digamos, o início assim, o que nós podemos comentar de início assim para dar o pontapé inicial nessa conversa aí. Pois é, né, Maicon? Então ali a questão ali do apóstolo Paulo, que inclusive eu já ouvi que é o apóstolo favorito, né, entre aspas, do Maicon, né, Maicon? O Maicon adora a história do apóstolo Paulo e eu também gosto muito da história de Paulo, porque é uma história muito bonita e mostra realmente a mudança, né, que Deus pode causar no coração do homem. E Paulo era, como a gente já falou na semana passada, né, no Papo Teológico da semana passada, Paulo era um perseguidor da igreja, né, como foi descrito no livro de Atos. Então, para mim é uma história impressionante. Mas então, né, depois da conversão de Paulo, depois de todas esses acontecimentos em Atos, nós vemos aí então as cartas de Paulo, né? E boa parte das cartas de Paulo foram escritas durante
o período que ele estava preso, né? Quando ele estava sendo perseguido por gentios e por judeus, né? Então, essas cartas foram escritas aí para diversas igrejas ali na parte leste do Império Romano ali, para ajudar elas com alguns problemas que elas estavam tendo. Isso aí, como o Patrick falou, algumas cartas foram escritas enquanto ele estava na prisão, e há uma separação aqui que algumas pessoas dividem ali, como se você perceber, a ordem das cartas que está na sua Bíblia, ela não está em ordem cronológica, ela está em ordem de tamanho textual. Então você vai ter a primeira carta de Romanos, Coríntios e por aí vai, mas elas são divididas geralmente em cartas doutrinárias ou eclesiásticas, né? São cartas dirigidas a igrejas e comunidades a fim de doutrinar algum assunto, e as cartas pastorais, que são as cartas de Timóteo e Tito e Filemão, que são cartas específicas para aquela pessoa que Paulo escreveu, né? E dentro dessas cartas doutrinárias tem aquelas cartas que são as cartas da prisão, que são as cartas ali a Efésios, a Colosso, Filipenses, que Paulo escreveu enquanto estava preso, muito provavelmente em Roma, embora alguns acreditem que foi até mesmo em Éfeso, mas a maior acredito que Paulo estava preso em Roma, ele escreveu essas 4 cartas da prisão. E é muito interessante que essas cartas nos deixam aí já a quebrar alguns conceitos que a gente tem, que a gente fala muito, né, que nossa, como a igreja primitiva era uma igreja boa, sem problemas, dificuldade, que bom que voltássemos à igreja primitiva, onde não tinha problema, tudo era mil e um amores. Estão enganados, porque é justamente por ter vários problemas e dificuldades a serem ajustados é que essas cartas existem, né, porque Paulo precisava ajustar alguns problemas. Mas não, o povo sabe de nada, né? O povo fala que o pessoal não tinha problema. Até lá tinha problema, tinha os bandos de fariseus hipócritas. Isso aí Paulo se encrencava com esses caras. Paulo não Inclusive, Paulo era um fariseu, né? Paulo era um fariseu. Sábado o Michael explicou. Até depois, Michael, se tiver, não sei se tá na tua pauta aí. Acho que é bem legal depois, não sei se entra junto neste tema dos fariseus, aí tu explicar também pro pessoal sobre a origem da palavra fariseu, né? Até das cartas, a gente vai tentar fazer assim uma introdução aqui, a gente vai tentar passar ali um contexto histórico aí das cartas, né, o porquê que elas foram escritas, para quem foram escritas, e em algumas cartas a gente se detém um pouco mais nas suas doutrinas, nos seus ensinos, né, eu particularmente vou me deter um pouco na carta de Romanos, Filipenses e Filemão, porque são... Romanos eu estou lendo todo um comentário sobre ela, Filipenses eu também já li para falar com os jovens, e Filemão, que é uma carta pequena, é uma carta que é muito raro, eu pelo menos não me recordo de ver alguém pregar sobre essa carta, mas ela tem assim, ela tem um capítulo apenas, mas assim, tem uma mensagem fantástica que talvez muitas poucas pessoas pararam para pensar. Mas voltando para o começo novamente, Patrick, o que nós temos aqui de características aí para começar? Qual das cartas tu quer começar aí, sem criar uma ordem cronológica, mas qual que tu acha que tu quer ainda comentar e falar aí? Pois é, né, Michael? Acho que vamos começar pelo começo, entre aspas, né? O começo aí das cartas de Paulo com a carta de Romanos, né? Foi, como o Michael falou, é dividido em ordem de tamanho textual, né? É de maior para menor ou menor para maior, Michael? É das maiores para menores. Pois Na verdade, a carta de Romanos é um caso à parte, né? Porque geralmente naquela época, assim, para ter uma ideia, as cartas... os tamanhos das cartas giravam assim, em torno de 1.300 palavras, assim, que seria uma média de uma carta escrita naquela época. Romanos tem mais de 7.000 palavras. É uma carta super extensa para sua época, nossa. Porque assim como Paulo gostava de falar, ele gostava de escrever também. E isso é uma coisa importante, Patrick, né? A gente lembrar que naquela época era muito comum os apóstolos pegarem secretários para escreverem as suas cartas. Os secretários, né, que em latim eles chamavam de amanuenses. Exatamente, amanuenses. Os amanuenses, os copistas. Exatamente. Os escrivãos particulares ali, né? E como é que a gente sabe disso? Por um motivo muito simples. Se você perceber algumas encerramentos de cartas de Paulo, ele vai dizer assim: veja, irmãos, escreva essa saudação de próprio punho. Né, como quem diz, até aqui quem estava escrevendo a carta era alguém que eu estava ditando, mas essa saudação, esse tchau, eu quero escrever com o meu próprio punho, né, para mostrar que realmente a carta ela era ditada, né, o anuense ali escrevia, e às vezes para dar aquele, digamos assim, o autógrafo final, para dar identificação, que isso era muito importante, para dar autenticidade à carta, Paulo fazia de próprio punho aquela assinatura. Então a carta de Romanos ela é uma carta bem extensa, é a carta mais extensa que nós temos ali, e ela foi escrita
para o povo romano, não é isso, Patrick? Para os cristãos da igreja de Roma. É isso aí. Então aí essa carta aos Romanos foi escrita, né, entre aspas, por Paulo, provavelmente enquanto ele estava ali na cidade de Corinto, né, ali na casa de um homem chamado Gaio. Pelo menos aí, né, foi o que eu achei, que ele estava provavelmente na cidade de Corinto. E ela foi transcrita por um homem chamado Tércio, né, que foi o amanuense de Paulo, o escrivão de Paulo, né. Não, para escrever uma carta desse tamanho tinha que ter alguém para ajudar para escrever, né, porque haja punho para escrever, e o papel, ele era caro, não é papel, né, era um papiro, acho que era o nome que se chamava na época, ele era caro para escrever, né, mas Paulo, ele se empolgou nessa carta. Mas, gente, a carta de Romanos, ela é uma carta chave no cristianismo, porque é a carta que Lutero leu, né, e trouxe toda aquela reforma protestante. Grandes homens leram essa carta e foram impactados, como Augustinho, como John Wesley, que realmente foram marcantes essa carta, porque essa carta ela foi escrita para a igreja de Roma, e era uma igreja que não foi fundada por Paulo e nem pelos apóstolos. A tradição aí, eles entendem que essa igreja de Roma a quem Paulo se dirigiu, muito provavelmente foi fundada por pessoas que estavam naquele dia de Pentecostes em Jerusalém. Se você lembra, semana passada a gente falou daquele momento de Pentecostes, que havia judeus de toda a região, e ali Pedro fez uma pregação fenomenal, que 3.000 pessoas foram salvas. Muito provavelmente havia cristãos judeus de Roma, e ao retornarem para Roma, já impactados com aquela mensagem, começaram a criar aquela igreja, a fundar. E aí Paulo tinha um objetivo para escrever essa carta, ele tinha um desejo, porque... Patrick, tu sabe me dizer por que Paulo se preocupou e qual a intenção de Paulo ao escrever essa carta de Romanos? Pois é, né, Michael? Na verdade, o que eu achei aqui, né, primeiro vamos dizer o que e quando mais ou menos foi escrita essa carta de Paulo. Sempre lembrando que datação bíblica ela é muito complicada, mas às vezes para ter uma noção a gente tenta dar dentro daquilo que se presume, assim, mais ou menos. Isso mesmo, então ali Paulo morreu por cerca de 60 depois de Cristo, 64 mais ou menos. E eu não sei vocês, mas eu acredito que assim, as cartas que Paulo escreveu tinham que ser escritas antes do cara morrer. Né? É o que eu acho. Esse é um pressuposto muito importante, né? Isso é muito importante. Pois é, eu acredito que tenha sido antes dele morrer. Não sei vocês, mas, né? E foi escrita ali, então, por volta do ano 50, né? Diretamente a essa carta aí foi escrita aos cristãos de Roma, né? Que como o Maicon falou, não foi uma igreja fundada por Paulo, mas era uma igreja ali que estava na parte ocidental do Império, né? No oeste ali. E Paulo e os apóstolos se manteram mais ali pela parte da Grécia, de Israel ali, a Palestina. E, voltando à pergunta que o Michael me perguntou, né, obviamente. O rapaz se emocionou aqui nesse momento. Pois é. Então, Paulo, ele escreveu essa carta com o objetivo, né, que essa igreja de Roma fosse um tipo de base, né, para a futura missão que ele pretendia ir até a Espanha. Estou certo? Exatamente. Paulo tinha um desejo de evangelizar essa igreja de Roma, de apresentar. E havia um outro problema. Como essa igreja não foi fundada pelos apóstolos nem por Paulo, e Paulo já era bem conhecido, havia algumas propagandas, algumas fake news de Paulo naquela época. Já havia umas fake news de Paulo naquela época, falando que Paulo era contra os judeus, Paulo era contra a lei de Moisés, enfim, todo aquele negócio lá dizendo de Paulo. Então Paulo escreve essa carta como tipo uma apresentação para a igreja de Roma, para mostrar a sua doutrina, o que ele pregava. Por isso, se você quer entender como é que é o Evangelho de Cristo, como é que funcionou a salvação, cara, você tem que ler a carta de Romanos, porque é uma carta mais sistemática que tem no Novo Testamento. Ela tem um método como ela foi escrita. Só pra você ter uma ideia, os capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai mostrar a depravação do homem. Ali naquele capítulo 1 que vem a famosa, aquele texto que algumas pessoas acham que talvez não é mais a Bíblia, né? Que Paulo fala que os homens deixaram o seu modo natural de se relacionar com as mulheres, né, se infiltrando com outros homens, as mulheres com mulheres, né, e citando que são pecados que demonstram a depravação do homem. Obviamente não apenas esses, outros também, o egoísmo, a maldade. Então Paulo inicia a carta de Romanos acabando com o ser humano. Ele é como se tu comece a ver uma notícia assim, cara, e tu fica depressivo vendo aqueles primeiros 3 capítulos, porque assim, ninguém presta, não serve, o homem caiu, só tem maldade, e aí Paulo faz essa apresentação. Quando ele entra no capítulo 3, ele começa a apresentar e dizer que, com a conclusão, que todos os homens são pecadores, acabou, não tem ninguém que possa ser justo diante de Deus,
até que então ele apresenta a vinda de Cristo. E ele, como Messias, vem para salvar o ser humano e trazer essa salvação. E aí vem assim, total na carta de Romanos, ufa, veio uma notícia boa, né? Jesus Cristo. Provavelmente ele fazia pra impactar, né? É uma forma de linguagem de impactar quem tava ouvindo o texto, quem tava lendo o texto, pra mostrar que, eu não tenho salvação. Pelo meu braço, por mim, eu não vou ter salvação. Mas aí ali na frente ele diz, mas tem um jeito. Calma, nem tudo tá perdido. Tem alguém que vai salvar vocês e ele... Onde ele introduz Jesus, né? Paulo deu a má notícia primeiro pra depois dar a boa. Isso, ele começou por uma ordem sistemática, gente. Ele vai primeiro apresentar o homem caído, né? Ele precisa primeiro apresentar que o homem necessitava de um redentor, para depois apresentar o redentor. Né? E aí ele apresenta o plano de salvação de Cristo, que ele veio para salvar a todos, independente de ser judeu ou não. Quando ele entra no capítulo 5, mais ou menos, ele começa a fazer o confronto de lei e graça, a liberdade que temos em Cristo Jesus. E aí tem um ponto que é super importante, que ainda um dia eu quero falar sobre isso, porque para acabar com alguns mimimi que tem no dia de hoje, que é o famoso negócio assim, Jesus ama todo mundo, né? Então, assim, Deus aceita todo mundo como ele é, tudo mais. Sim, é verdade, cara. Jesus ama, ele ama, veio para todo mundo. Mas ali Paulo mostra que uma vez que a gente aceita Cristo, nós não podemos, porque Paulo fala assim, nós não estamos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aí. Já diria Fernandinho. Exatamente. E aí o que a galera pensa, então pecamos, e aquela época, e a galera pensa, então vamos pecar bastante, vamos continuar na vida assim, porque a graça... Isso é muito bem abordado por Paulo na carta de 1 Coríntios, né? Exatamente. E ali ele começa e já, ele mesmo já levanta a questão, então quer dizer que se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar ainda mais para a graça abundante? Ele fala, não, se nós conhecemos a Cristo e fomos batizados, nós nascemos para uma nova humanidade. E ali em Romanos que ele faz o confronto de Adão e Cristo, né? O Adão pecador, o qual nós somos descendentes, uma natureza caída. E quando nós nos batizamos em Cristo Jesus nas águas, nós nascemos com uma nova humanidade, essa de Cristo. Então Paulo fala assim, se você morreu com Cristo, se você foi batizado, você não pode nascer no mesmo modo e continuar na mesma vida de pecado, porque você tem uma nova natureza. E eu tô lendo um livro que a galera deve ter visto sábado, que é de N.T. Wright, né, um teólogo moderno que está vivo ainda. Ele é inglês, anglicano, né, da mesma família do C.S. Lewis, provavelmente. A C.S. Lewis que eu já tô pegando gosto pelo C.S. Lewis. Conseguindo motivar a galera a ler C.S. Lewis aí. Nós vamos fazendo o programa falando só sobre livros que eu estou indo puro e simples aqui. E N.T. Wright, ele comenta todas as cartas de Paulo. Eu tô lendo a de Romanos, e ele dá um exemplo muito bacana nessa parte de liberdade, que Paulo fala assim. Ele fala assim, quando você tira uma carteira de habilitação, você está livre para dirigir. Mas não significa que você está livre para dirigir de qualquer jeito, né? Há regras, há um modo certo de dirigir. Porque se você for dirigir de qualquer jeito, a verdade é que ninguém é livre para dirigir. Porque não vai ter mais mão certa, não vai ter mais pisca, não vai ter mais buzina, não vai ter mais preferência. Então há um norte de regramento que tem que ser conduzido. É o que ele fala, assim como nós aceitamos a Cristo, nós somos chamados à liberdade. Mas essa liberdade, ela tem um caminho correto e seguro. Você é livre, mas calma aí, não é não assim. Confunda com libertinagem. Não faz de qualquer jeito. Tá? Liberdade e libertinagem tem sentidos bem diferentes. São palavras parecidas, mas tem bem diferentes. É isso aí. Então, para complementar... Só pra poder concluir a carta de Romanos ali, então. Aí ele vai falar sobre essa questão. Quando ele vai falar sobre a luta de pecado e a natureza velha e a natureza nova, quando ele chega no capítulo 8 de Romanos, cara, daí ele dá assim aquele bálsamo pra nós, assim. Quando ele fala que quem será contra nós, quem poderá nos separar do amor de Deus, né? Ele dá aquela conclusão assim que Cristo nos salvou e nada pode nos separar do amor de Deus. Do capítulo 9, 10 e 11, ele vai se direcionar um pouco a Israel, vai mostrar como Israel se encaixa nesse plano de salvação. Será que Deus rejeitou? Ele tinha um chamado primitivo para ter a salvação, ele falhou, pecou, e como Deus resolveu todo esse problema. E do capítulo 12 até o 16, ele vai trazer alguns princípios cristãos de doutrina, ética, né, para instruir a igreja de Roma. Então, assim, ela é uma carta muito sistemática, ela tem uma ordem, assim, que ela, cara, é uma carta ótima para você ler, é complicado de entender, mas é uma carta ótima para você entender, assim, toda a visão e a perspectiva de Paulo para o cristianismo. Agora pode falar, Patrick. É isso aí, então ali, como o Maicon falou, né, Paulo ele se foca bastante ali na nova aliança, né, de Deus com o ser humano, né, através de Cristo. Inclusive, né, Maicon, a gente poderia pegar um dia aí para falar sobre essa nova aliança, né, e o Velho Testamento. E a nova aliança nós vamos entrar por uma carta que ela é complicada.
que é a carta de Hebreus. Ei, Essa não, carta, ela fala muito sobre isso, e aí nós temos que estudar. Eu E tenho, o eu tenho um livro de 1000 páginas só sobre Hebreus, cara. Eu não E o terminei ele todo ainda. O programa de hoje tá trazendo vários subpautas aí para próximos papos teológicos, tá bem legal. Mas esse assunto ele é super importante, é muito bom. Isso mesmo. Então, né, Paulo explica ali que todos os seres humanos, né, qualquer um que tu vê aí pela rua, pela TV, na estrada, todas as pessoas que a gente conhece e não conhece, seja ela judeu, gentil, cristão, ateu, tanto faz. Todas as pessoas estão presas pelo pecado e elas precisam da salvação de Deus, né? E ele também explica que a salvação não pode ser alcançada seguindo as leis da Torá, né? Que a gente já falou lá, primeiro papo teológico na formação do cânon, né, Guilherme? O Guilherme gosta muito da formação do cânon, né, Guilherme? Então... Ainda bem que essa formação do cânon já passou, a gente tá em assuntos mais tranquilos, agora mais fáceis. Mais práticos do dia a dia. Daí esses assuntos a gente pode assimilar mais. Mas a questão é que Paulo explica que seguir as leis da Torá, as leis judaicas, não vão te dar salvação. Não adianta, né? Ali mais tarde, em outra carta, se eu não me engano, Paulo fala que as nossas boas obras são como panos sujos, Trapos né? de imundícia. Na verdade, Paulo cita Isaías que fala isso. Isso mesmo, né? Não conheço muito essa parte aí de Isaías, mas... A questão é que as nossas boas obras são como trapos imundos, né? O que acontece quando a gente tenta limpar a sujeira com um pano sujo? Limpa alguma coisa? Não, e pior disso, segundo alguns comentaristas, esses trapos de imundícia faz uma referência aos panos que a mulher usava quando estava no seu período de menstruação, que era limpado a parte da menstruação, pra te ver assim, o que pra Deus é nossas boas obras. É esse Não tipo de só era trapo, imundo, né? como era nojento, né? Exatamente, Mas, não ajuda muita coisa não. Pois é, então Paulo diz que a justiça de Deus nos salvou através de Cristo, né? Para criar uma nova família ali, a família que Deus prometeu a Abraão lá, que toda a descendente de Abraão seria maior que o número de estrelas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Isso mesmo. Né? Então a verdadeira família de Abraão não são só a etnia dos judeus, né? Como a gente vê, por exemplo, na promessa, sempre tem algum por qual é escolhido para seguir a promessa, né, Maicon? Por exemplo, Abraão, daí teve Ismael e Isaac, Deus escolheu Isaac. Tu leu N.T. Wright ou Patrick? Não, nunca li N.T. Wright. Tava lendo hoje N.T. Wright comentando justamente essa questão de que Deus sempre selecionou alguém da família. Nunca li N.T. Wright, já ouvi falar, já vi um vídeo, mas... Ele fala exatamente isso que tá dizendo agora. Pois é, né, e Deus escolhe um grupo de pessoas para seguir, né? Por exemplo, ele, como eu estava falando, escolheu Isaac ao invés de Ismael, escolheu Jacó ao invés de Esaú, e dessa vez escolheu os seguidores de Jesus aos que rejeitaram Jesus, né? Essa seleção foi se dando até que Deus escolheu a Cristo, para ele, então, em Cristo, poder todas as famílias em Abraão. Então, agora, o verdadeiro participante da aliança de Cristo agora não está mais ligado à descendência hebraica, né? Agora, o verdadeiro participante da aliança de Cristo, e Paulo deixa muito claro em Romanos, é aquele que creu em Cristo pela fé. Então é possível você ser um hebreu, ser descendente de Abraão, e se você não crê em Cristo, você está fora da família da aliança. E pode ser um gentil, né, alguém impuro, mas no momento que você serve a Cristo, você é anexado a essa família de Abraão. Então agora a descendência de Abraão, as promessas de Abraão está mais ligada ao sangue, a descendência carnal, mas a descendência de quem creu em Jesus Cristo. É isso aí. E agora a parte da humanidade, né, Maicon, que tu falou ali antes, da velha e da nova humanidade, né? Então todo mundo aqui conhece Adão e Eva, né? Adão é visto como o progenitor, né, da humanidade, o pai, entre aspas, o nosso representante, né? E a questão é que nessa nova aliança, Jesus é o novo Adão. Ele que dá um novo jeito de ser humano, né? Que é fiel a Deus, que confia em Deus, que ama as pessoas, enfim, né? Que é uma pessoa cheia de virtudes e obediente, né? E essa é a visão de Paulo, né? Ele contrasta Jesus ali com Adão, né? E Paulo fala aos romanos que nós devemos deixar a velha humanidade para trás e entrar na nova humanidade de Jesus, né? E o batismo é um simbolismo dessa mudança, dessa transição, né? A nossa velha humanidade morre, né? Quando a gente mergulha nas águas, entre aspas, e a nova humanidade ressuscita com Cristo quando a gente sai das águas, né? Essa é a visão ali, pelo menos, o simbolismo.
Exatamente, então Deus ama e aceita você como você está, mas Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar no mesmo estado que você estava antes, Ele vai te transformar dia após dia. E isso tudo que a gente falou em Romanos, Paulo ele volta a repetir em outras cartas, porém não tão sistematicamente numa ordem, mas ele vai trazer de novo esses conceitos, porque era um problema que tinha muito na época e ele combatia, né? Os jovens, o Guilherme e o Patrick estão aqui, eu falei disso sábado na carta de Filipenses. Mas para não pular as cartas, vamos então seguir para a próxima carta, que é a carta de Corinto. Que são 2, mas era para ser 3, na verdade, né, Patrick? Isso mesmo, era para ser 3, porque ali tem evidências de que Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. Então, na verdade, a primeira carta a Coríntios seria a segunda carta a Coríntios, a segunda carta a Coríntios, a terceira carta a Coríntios. Resumidamente, a primeira carta que Paulo escreve a Coríntios, ela se perdeu, né? Então nós não temos. Então, temos apenas as outras 2 que já deu muito, que já dá pano pra manga pra caramba, rapaz. Se você quer uma igreja com problema e treta, vai pra Corinto. Vai pra Corinto. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com corintiano, uma coisa assim, né? Pra ter tanta treta assim, mas quem daqui a sabe pouco, veio, né? veio na mesma linhagem, né? Os Coríntios e os corintianos. Pode ser. Rapaz, que treta que era assim. Rapaz, era complicada a situação. Fala, Patrick, que nós temos lá em Corinto aí. Pra quem tá cansado da sua igreja, tem a igreja de Corinto aí, bem bacana pra se congregar. Pelo menos ela é bem ativa, né? Ela tem um monte de eventos ali, as pessoas não ficam sem fazer nada ali, tem sempre algo. Mas, lembra, fala, não sei se tem aí anotado, lembra a galera o que era a cidade de Corinto, e não sei se você já anotar que comunidade era essa de Corinto. Por milagre eu tenho, né, Michael? Por só, milagre, é o espírito, né? É o espírito. Por milagre, mas eu vou também, depois a gente vai falar sobre o que ele tem anotado essas coisas. Essa 1 Coríntios, que não é bem 1 Coríntios, mas enfim, foi escrita por Paulo, né? E foi coautorada por um homem chamado Sóstenes. Sóstenes ali, que também era da cidade de Corinto. E Corinto era uma grande cidade portuária, né? Que Paulo conhecia ali muito bem. São Paulo da vida hoje, pra ter uma noção. Tipo um São Paulo, um grande centro de comércio ali. E a cidade estava cheia de templos para os deuses greco-romanos, né? Zeus e todo o negócio que o pessoal conhece. Era uma mistura de gente ali, era gente, tudo que era canto, tudo que era credo, tudo que era... Era uma mistura brava ali. Isso mesmo. E essa igreja de Corinto ali foi começada por Paulo, na cidade ali. Ele mesmo que pregava o evangelho e começou essa igreja ali para os coríntios. E nessa carta de 1 Coríntios, Paulo ele fala, né, ele aborda 5 problemas, 5 questões, né, que estavam acontecendo ali na cidade de Corinto. Tudo bem leve. Com certeza, né? Primeiramente ele fala ali, então, sobre as divisões na igreja, né? As pessoas escolhiam sempre um pregador para idolatrar, inclusive eu e o Michael tava falando isso esses tempos. Sei lá, isso me parece tão familiar, umas coisas assim. É tão familiar, né? Tão próximo. Tão próximo. Pois é, né? E as pessoas ali, então, estavam escolhendo um pregador que preferiam, né? Seja Pedro ou Paulo ou Apolo, esse tal de homem chamado Apolo, né? Isso se assemelha muito com o que acontece hoje, né? Não, porque eu sou calvinista, porque eu sou arminianista, porque eu sou da Batista, porque eu sou reformado, porque eu sou luterano, porque eu sou católico, eu sou ortodoxo, calvinismo e arminianismo, a guerra... E Paulo só chama eles de criança, por se agir assim. É isso aí. Paulo classifica e Paulo ali, ele fala, né, que quem não estava seguindo um pregador, né, eles falavam que era gente, eles falavam mal da pessoa, né. Tu não tu não prefere Paulo, tu não prefere Pedro, tu não prefere Apolo, então tu é uma pessoa má, tu não é verdadeiro cristão e etc e tal. E Paulo repreende eles, ele diz que a igreja é centrada em Cristo e não em qualquer pregador, né. Quem faz a obra é Cristo, não os homens. Isso mesmo. E ele diz ali, né, se tu quiser pode preferir um pregador. Eu prefiro tal cara ali, mas não adianta se dividir, a igreja se dividir por causa de algo tão fútil, né. E logo após, Paulo fala sobre outro tema. O Michael tem algo a adicionar aí? Não, pode continuar. Tá. Ok. Então, Paulo fala sobre outro tema aí da igreja, que é o sexo, né. Que hoje na nossa... Eita, nós! Na nossa Chegamos cultura num ponto hoje polêmico. é um tabu, né. Mas Paulo fala Naquela época parecia que não sei. Será que não? O pessoal era bem era bem livrezinho pra fazer as coisas. Meio estranho também. Pior que é verdade. O pessoal lá era tudo, era cheio de coisas que eu prefiro nem falar, né. Imagina, gente, nós estamos falando de um período de pagão, onde muitas vezes ofereciam crianças rituais de sexo. Então, assim, gente,
E isso é uma coisa, abrindo parênteses, é a coisa maravilhosa, de certa forma, para mostrar que a Igreja de Cristo já não era mais de uma única tribo. Era a gente tudo que era cultura se misturando e formando a igreja. E Paulo, por isso que eu admiro muito Paulo, porque, cara, ele teve a paciência, a sabedoria de conseguir administrar toda essa diversidade e colocar em unidade, cara. Isso aí não tem que tirar o chapéu pro homem. É isso aí, né? E a igreja ali de Corinto, né, tava passando por esses problemas porque tinha uns relatos ali, né, de umas pessoas, não é fofoca, tá? Mas era uns relatos aí feitos por amor à igreja que fizeram a Paulo, dizendo que tinha um certo cara lá que dormiu com a madrasta, ou então que tinha gente que ainda ia lá nos templos dos deuses pagãos e contratavam as prostitutas, dormiam com elas, né? Então Paulo, ele fala, né, ainda por cima, as pessoas tentavam justificar, né? Como a gente tinha falado antes, durante a carta de Romanos, as pessoas tentavam justificar, porque somos livres em Cristo, porque Deus é amor, exatamente. e blá blá blá, se assemelha muito Ali está a célebre frase, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso né? mesmo. Parece nesse contexto que ele está falando isso. E essa frase parece que a gente não ouve hoje, né? Assim que tá. Não, E o contexto dessa frase é justamente isso, é que a galera tava achando que tava tudo legal. Vamos deitar porém, e derreter, que é Paulo verdade. disse que não tava tudo legal. Porém, entretanto, todavia, não tava legal. Não fazer tava isso. nada legal, né? Paulo fala que a pureza sexual é um dos meios de responder à graça e ao amor de Cristo, né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Nosso corpo não pertence mais a nós, né? Ele foi pago por um alto preço. E nós no grupo de jovens, aí no sábado desse, a gente falou sobre isso e eu tô com o áudio lá, eu vou recortar um momento essa parte, vamos colocar na íntegra um dia aí o programa pra vocês verem que saiu, né? Não, daí nós vamos ter que fazer uma edição extra, né? Extra. Esse culto aí teve 4 horas. Não, mas eu quero recortar uma parte só da parte sexual ali pra largar esse dia. Tá, vai ser assim. É isso mesmo. Então a questão ali, né, que as pessoas estavam perdidas, né? Até as pessoas da igreja estavam perdidas no meio dessa cultura pagã cheia de orgias e coisas que eu prefiro nem falar aqui, tá? E então Paulo passa para outra polêmica ali na igreja de Corinto, que é a comida. Gente, é incrível, esse troço é tão antigo, mas é tão atual. Ele consegue ser antigo e atual ao mesmo tempo. É revolucionário. Pois é, né? Paulo ali não estava falando sobre a preferência das pessoas. Eu prefiro comer isso, aquilo, não. A questão era que naquela época ali, com os pagãos e tal, tinha a questão das carnes, né, das comidas que eram sacrificadas aos deuses, né? E comendo aquilo de algum jeito adorava aos deuses, eu não sei, não entendi essa parte. Mas Essa parte aí é porque eles, de certa forma, eles não deveriam comer, se sentiriam ocupados. Então Paulo, e aí tinha uns aqueles que eram talvez, digamos assim, um pouco mais maduros. Não, o ídolo nada é, tanto que nesse texto que Paulo fala que o ídolo nada é apenas um metal, ele não tem poder nenhum. Então se você comer algo sacrificado, não tem poder algum. E os outros diziam, não podemos comer. Justamente porque talvez muitos vieram convertidos dessas práticas e se sentiriam mal ao repetir isso como cristão. E aí Paulo vai lá e fala, cara, se tu acha que é pecado fazer isso, tu acha que isso vai te condenar, então não coma. Mas se tu acha que não tem problema, coma. Só que respeite o outro irmão que acha que é isso. Não fiquem se debicando querendo provar quem tem razão. Respeite cada um a sua decisão de comer ou não comer. isso mesmo, né? Paulo, como o Maicon falou, diz que pode sim comer dessa comida, dessa carne, mas diz para eles se lembrarem, né? Ele alerta eles de que a aliança deles, a quem eles devem obediência, acima de tudo, é Cristo, e não a qualquer outro Deus, né? Se houvesse alguém por perto que pudesse interpretar mal eles comendo daqueles alimentos, né? Por exemplo, os cristãos, tá vendo? Os cristãos, eles adoram outros deuses também, não é só Cristo, né? Exatamente. E Paulo diz que eles evitassem comer, né? Para essas pessoas não começar a espalhar besteira por aí, né? Do que o cristianismo não é. Um princípio do Paulo do amor ao próximo, né? Assim, tu sabe que é certo, tu sabe que isso não tem relevância alguma, mas se ele fala, né? Se o comer ou beber escandaliza o meu irmão, então eu não vou comer. Então, assim, tem muitas coisas que hoje tem também divergência dentro do corpo de Cristo, de pode ou não pode, que às vezes eu considero que pra mim é indiferente. Cara, você não vai me ver postando foto de eu fazendo aquilo, aquele outro, porque eu sei que vão ter irmãos daqui a pouco que vão se escandalizar, vão ter problema com isso, não vão entender, né? Então, pra que eu vou ficar provocando a coisa? Claro, outra coisa que nós vimos aqui discutir o assunto, é outro detalhe, né? Mas eu, particularmente, na minha vida pessoal, que eu acho que não tem problema, eu faço na minha vida particular, não preciso ficar provocando os outros irmãos. Não é isso que ficar Paulo nos abrindo mandou. debate, porque é uma questão que às vezes vai variar de cada um, né? Porque cada um tem a sua concepção. O famoso caso é o comer peixe em sexta-feira santa, cara. A maioria dos cristãos sabe que isso não tem sentido nenhum, não comer carne vermelha, não comer... Bom, mas por isso tu sabe que daqui a pouco tem vizinhos que são muito adeptos a isso aí, preserva isso aí. Por que tu vai ameaçar uma picanha na sexta-feira
sexta-feira santa, cara. Vê se é, não só vai provocar. Questão do respeito, É acho que respeito. vale a pena, não é nem Se questão quer bíblica, estar com questão muita de- vontade de comer carne, faz a carninha na panela, come sozinho. Questão mais, é não mais estressa. questão meio social do que bíblica, tu saber respeitar também a diferença do outro, mesmo que às vezes tu acredite em alguma coisa, tu saber respeitar a posição que o outro tem, porque isso também é importante. É isso aí, né? Então, pra encerrar essa coisa de comida, eu tava me Ah, lembrando eu tô com fome aqui... agora, rapaz. Tá bom. Ainda bem que o comida ainda tá no ar. Mas pra encerrar esse assunto de comida aí, eu tava me lembrando, né, Maicon, da época ali que eles viviam, o cristianismo era tão polêmico que as pessoas começavam a espalhar mentiras, né? Como a gente falou ali antes. Fake ali, news. As fake news, né? E as pessoas diziam, né, que os cristãos, eles eram canibais. Que eles é comiam a carne de um homem e bebiam o sangue de um homem. Que, né, eles sacrificavam crianças. É, isso aí se espalhou na época da igreja Meu primitiva, cara. Deus. Isso se espalhou. Isso se espalhou, né? E um não, completo pessoal- mal entendido. E o pessoal acha que a igreja primitiva é tranquilo. Não, pai, era louco. Não, eu sei que não é, mas o pessoal acha, deixa eles acharem, vamos É muita treta. desmistificar isso. Pois é, né? E Então- aí. E uma carta não chegou pra arrumar Corinto, né, ô Patrick? Uma carta. É, uma só não chegou. Não, ter a segunda. teve que Não ter sei, tem mais uma alguma coisa da segunda. primeira aí? Não lembro se tinha mais alguma coisa pra falar. Pois é, teve o último problema que Paulo abordou. Mais sobre um, Ah, mais problema. Teve, sim. Corinto era cheio desse problema, né? Sei das Me lembra de algumas igrejas aí, né? Melhor Por aí. continuando nos Coríntios lá que é É, melhor. vamos continuar nos Coríntios, né? Mas Paulo, então, por último, aborda os encontros da igreja, né? Que tava um caos completo, né? Porque Ah, os cultos, é verdade. os cultos era um caos completo. Não, na verdade tem mais um problema, Michael. E nós vamos entender aqui. Treta, Nilson. É, tem vários problemas, né? Então tem os cultos aí, né, que acontecia que as pessoas começavam a orar em línguas estranhas durante os cultos, né? Uma desordem. Uma desordem completa. E ainda por cima tinha as pessoas que estavam pregando lá de boa. De repente levanta um dizendo que quer pregar também. E ninguém entendia nada. Isso pode E- ser relacionado à parte do também um pouco, que não sei se tem alguma relação, mas eu lembro quando fala de desordem assim que o seu espírito sujeito ao profeta, que aí a questão de desorganização ninguém entendia ninguém, era uma coisa que exatamente. bagunçava, a mensagem não se passava Isso aqui direito. dá mais um assunto só pra falar sobre isso aí. Pois é, né? E a questão é que os visitantes, imagina você, né, uma pessoa comum vivendo lá na cidade de Corinto, beleza, você vai visitar a igreja e de repente você entra na igreja, as pessoas interrompendo umas outras, né, orando em negócio que você nem entende, parece que tão louco no manicômio lá, você não entende absolutamente nada, né? E o que Paulo você vai usa fazer? esse termo, diz que vão achar que o pessoal é louco. É, vão achar que o pessoal é louco, né? Ué, os caras falando negócio que eu não entendo lá, o que tu vai achar, né? Então ele fala para as pessoas moderarem, né? Se tornem ordeiro isso aí, né? Façam com calma, não interrompam uns aos outros, né? Quando tiver visitante, não comece a falar em línguas estranhas que o pessoal não vai entender nada, né? Então, moderação. É saber comunicar para o público Exatamente. que está comunicando. Resumidamente ali, Paulo ele coloca como deve ser a ordem de um culto, né? Ele tem que ser entendível para quem vai ir, né? Não pode ser uma bagunça. Ele fala, se você ora em línguas estranhas, procura orar em particular para você, porque você fala em mistério para Deus. Mas se você vai falar, digamos assim, no microfone para todo mundo ouvir, procure falar palavras entendíveis. Ele fala assim, ó, eu oro em línguas estranhas, mas eu prefiro falar uma palavra entendível do que 10 que ninguém vai entender, né? Então assim, tem toda uma organização que vale até um assunto de só falar sobre Coríntios Isso, 13, eu acho. tem a questão ali de... Fala dos dons ali, tudo. Isso, que ele dos explica. dons, se é línguas estranhas que ninguém entende, se é língua que existe por aí e ninguém sabe, mas é isso aí. E tem o último problema, né, que pra gente não exceder muito, eu vou manter breve. A questão da ressurreição, né, que ali na filosofia grega, as pessoas, elas abominavam essa questão de ressurreição. Como é que pode um homem voltar dos mortos? Isso é idiotice, é babaquice, é ridículo, né? E alguns cristãos, como eram gregos, aderiam a essas crenças, né, que não se pode um homem ressuscitar, que isso é idiotice, né? E Paulo diz que a ressurreição é uma parte fundamental do evangelho, que acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas que viram Jesus ressuscitado, né? Então não é só por fé, tem que usar a cabeça também, né? E Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é inútil sermos cristãos, pois ainda estamos nos nossos pecados. Então ali, né? Se Jesus não ressuscitou, ele não pagou pelos nossos pecados, ele não era Deus, qualquer uma dessas coisas, Jesus não existiu, então não adianta ser cristão. Volta lá pra tua vida normal, com pecado, com tudo lá, com tudo de ruim, não adianta de nada. A gente tá perdido, não tem esperança. Acabou. E pra resumir ali, o célebre capítulo 13 de Coríntios, né? Que é o poema do amor, né?
Isso aí foi a grande Se eu falasse a nível dos homens, exatamente, e também foi muito importante essa parte. Aí se não bastasse a primeira carta pra resolver todas essas tretas, aí Paulo se incomoda com os rapazes, porque achavam, queriam dizer que Paulo não era assim tão apóstolo, que não tinha que estar dando pitaco lá. E aí Paulo escreve uma segunda carta a Coríntios, Round 2. praticamente só se defendendo e defendendo o seu apostolado. Né? Então assim, a segunda carta, se nós formos resumir a segunda carta de Coríntios ali, você vai ver que Paulo ele coloca muito sobre o seu ministério apostólico, o que ele fazia, o quanto ele trabalhava. Engraçado que ele nunca apelou para dizer assim, não, eu sou a autoridade de Deus, eu não tenho que discutir, não. Ele se prestou a 13 capítulos, sei quantos capítulos da carta de Coríntios, não me lembro, a defender seu apostólico, a justificar, a explicar o que ele era. E tanto que é interessante que geralmente algumas cartas, como Filipenses que a gente leu, Paulo se apresenta assim, Paulo, irmão, servo de Cristo. Para Coríntios já chega Paulo, apóstolo de Cristo, né? Porque já tem que chegar no carteiraço. Isso não significa que ele estava se achando, né? Mas ele precisava defender o apostolado, porque os irmãos estavam dizendo, o que Paulo está escrevendo para vocês, não leva atrás, ele nem apóstolo nem viu Jesus. E ele vai falar que ele viu a Cristo, que ele conversou com pessoas, que os apóstolos aceitaram, que ele foi para Jerusalém, que todos validaram o seu testemunho. Enfim, ele faz uma defesa do seu apostolado na segunda carta de Coríntios, né? Então, assim, o homem, além de ter que lidar com todos os problemas de Coríntios, ele ainda tem que fazer uma defesa do que ele está falando para mostrar a autoridade que ele tinha em Cristo Jesus. Então, assim, é uma carta bem punk, assim, bem tensa. Isso mesmo, né? Então as pessoas rejeitavam Paulo porque ele era pobre, porque ele não tinha um trabalho muito, assim, alto, né? Ele trabalhava fazendo tendas ali, né? Ele não tinha geralmente uma casa para morar, E tem outras questões ali, né? E Paulo também não era um pregador, assim, estupendo, impressionante, né? Que impressionava todo mundo que ouvisse, né? Ele era um pregador medíocre, entre aspas, né? E ele foi rejeitado pelos coríntios por causa disso. Só por causa disso. Porque ele era pobre e não falava muito bem. Ele se negou até receber ofertas da igreja. Ele pregava e trabalhava para que ele não fosse pesado para Coríntios, para que não precisasse desprender recursos para sustentar. E em 2 Coríntios que Paulo dá uma apertadinha. Se por Filipenses a gente viu que Paulo elogiava a caridade e a disposição de ofertar no ministério, para Coríntios ele dá um puxão de orelha e chama isso de mão de vaca, porque, e dando exemplo das outras igrejas que ajudavam. Ele fala, gente, não quero que vocês ofertem por pressão, por barganha, por necessidade. Só quero que vocês ofertem a vida das igrejas, os irmãos, por amor. Teve até um caso que teve uma seca lá na região de Jerusalém e Paulo pediu para todas as igrejas que ele fundou para ajudar, né, para doar alguma coisa. Todas as igrejas, os gálatas, os gregos ajudaram em tudo, os macedônios, os coríntios se recusaram. E o legal é saber também que Paulo fala tantas coisas para Coríntios porque era uma igreja fundada por Paulo, então Paulo tinha intimidade com os coríntios para citar, para falar algumas coisas. Quem sabe se outro apóstolo, se outra pessoa fosse falar, não teria a mesma autoridade que Paulo tinha, mesmo que às vezes os coríntios não acreditassem na autoridade que Paulo tinha isso porque ele fundou a igreja de Coríntios e por isso ele falava com e ele aborda, né? ênfase a Coríntios porque também é aquela coisa de quem ele criou uma coisa, ele ama aquilo de tanta maneira que ele exorta, mas não por exortar à toa, porque ele ama e quer ver aquele trabalho continue crescendo e levando o evangelho adiante, né? Isso aí. E ele fala na carta até que ele está sendo duro, ele mesmo reconhece que ele está sendo muito duro na escrita dele, e ele quer ir visitar. Ele fala, eu estou sendo duro agora na escrita para que quando eu chegue pessoalmente em vocês, eu não precise ter essa mesma dureza, eu não tenho que me dispor. Então ele se torna mais duro nas cartas para que quando ele fosse visitar pessoalmente, ele não precisasse bater tão de forte, para ele não se alegrava em ter que cobrar tão forte a igreja de Corinto. Isso aí, né? Mas nosso tempo é curto, Patrick, vamos pular para a próxima carta aí para comentar, senão não vai dar tempo. Mas antes eu vou fazer um comercial para faturar, para respirar um pouquinho. Já a gente volta aí com a carta, uma das primeiras cartas das prisões aí, que é uma carta a Éfaso aí. Já a gente volta, vamos faturar e não saia daí, né? Mande aí, comente, que nós temos ainda mais uns minutos ainda para falar muita coisa bacana aí. Então, fique ligadinho. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone
99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Você está ouvindo Rádio Web TK Gospel. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Você está ligado na Rádio Web TK Gospel. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. É isso aí, estamos de volta aí, continuando essa saga pelas cartas. A gente estava olhando agora o repertório aqui, rapaz, tem muita carta para falar. Vamos tentar aí se apegar ao que é mais importante, porque, cara, é muito assunto que tem para falar aí. Mas, Patrick, agora a gente vai para uma outra carta que, segundo os historiadores, seria a primeira carta que foi escrita por Paulo, né? Que é a carta aos Gálatas, outra carta aí que Paulo também... Rapaz, ali nós descobrimos que Paulo se pegou até com Pedro, velho. Até com Pedro Paulo se encrencou, cara. E pois é, né? Então, essa carta de Gálatas, como o Maicon falou, foi uma das primeiras cartas aí, provavelmente, que Paulo escreveu para uma cidade ali na região da Galácia, né, na atual Turquia. E ele estava falando sobre esse problema, né, Maicon, que a gente já comentou. A circuncisão que a gente falou semana passada, que teve um concílio. E aí a datação da carta, muito provavelmente do ano 48, 42, se superada a tese de que essa carta foi escrita até mesmo antes do concílio, porque na carta ele não menciona, ele defende a ideia do concílio, mas ele não menciona que teve esse concílio, então muito provavelmente foi escrito até mesmo antes disso. Isso, e nessa carta de Gálatas ali, Paulo já tem um tom diferente, né? Primeiramente ele tem um tom ali nos primeiros livros ali pela ordem ali do Novo Testamento, ele tem um tom mais suave ali, geralmente, né? E Gálatas já é um pouco mais duro também, né? O cara, como o Michael, a gente tava falando ali, né, fora do ar, Paulo, ele era recém-convertido, ele era um cara duro, ele era um pouco mais, digamos assim, ele era um pouco mais rígido, né? Então ele tem um tom diferente ali com os Gálatas e até acontecem uns problemas ali que ele se enraiva até com Pedro, né? Mais treta.
Muita treta. Até nem Pedro se safou dessa. O primeiro Papa ali, né, sobrou até pra ele, né, cara? Ele... Pois é, né, e daí Pedro ali tinha acontecido uns negócios ali com Pedro, que Pedro tinha seguido atrás esses cristãos judaizantes, né, que queriam voltar à tradição judaica. E ele foi de atrás dele, não queria mais se encontrar com gentios, mas a gente se aprofunda nisso mais um pouco depois. Até só em Gálatas 3:1, Paulo fala: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Né, com ponto de exclamação. E Paulo tava praticamente gritando com Gálatas ali. Alô? Bem enfático e bem forte. Mostrava que ele estava irado com alguma coisa com Gálatas. Aí o bicho tava pegando nos Gálatas aí. E adivinha qual era o problema de Gálatas? Eram os judaizantes, né? Que é os caras, os judeus que queriam que os cristãos convertidos, gentil, cumprisse toda a lei de Moisés, que circuncidasse. O que falou sábado na lei da palavra. Exatamente. Em Filipenses também ele já alerta, mas em Filipenses, como dizem, em Filipenses ele tá falando mais sobre a parte da unidade, do amor, de união. E ele vai dar apenas uma lembrança. Pessoal, só cuidado com os cães que a gente mencionou, né? Que eles ficam mandando. Aqui em Gálatas, o problema central da comunidade era justamente isso. Então a carta toda foca nessa questão da salvação pela graça, e não pelas questões de circuncisão lá, porque esses caras era só pra enfeitiçar. Como disse, quem é que os enfeitiçou? Vocês foram salvos por Cristo, agora vocês querem voltar tudo de novo pra lei, pra começar a cumprir tudo aquilo lá que a gente sabe que não ia ser suficiente pra salvar vocês. É isso aí, né? Então, como o Michael falou ali, o problema dessa vez era os judaizantes, que, né, foram algumas das primeiras heresias, entre aspas, da igreja. Isso, né? Foi depois do concílio lá, né? Do congresso, primeiro congresso. Não, acho que essa defesa de Paulo ainda era antes do concílio, né? Porque ele não menciona isso aí. Porque se tivesse ali, ele já poderia acabar com a discussão. Já poderia até usar, comprar, a gente fez então provavelmente nem o concílio tinha, ele tava todos se defendendo os apóstolos, antes. os presbíteros da igreja, os líderes lá se juntaram, a gente disse isso, a gente pesquisou, a gente investigou. Fechou a questão. Fechou, acabou. Tá. Então ele tava defendendo aí a tese dele. Pois é, né? E agradeçam, principalmente os homens, agradeçam a Deus pela vida de Paulo, exatamente, né? Porque sem Paulo, mas, né, Deus poderia ter mandado algum, mas Paulo foi escolhido por Deus por um bom motivo, né? E ele mesmo se intitula como o apóstolo dos gentios, né? Porque ele foi chamado para pregar para aqueles que Glória eram a Deus judeus. pela vida de Paulo, porque sem a bondade de Deus e a vida de Paulo, provavelmente a gente já estaria ainda fazendo essas heresias, né? Imagina se os judaizantes tivessem ganhado da igreja. E na verdade, na tradição judaica, existem famílias que ainda fazem isso, né? Ah, sim. Quem é hebreu preserva os costumes judaicos até hoje. A família do senhor Silvio Santos aí. Sim, naquela época ali. Até hoje a tradição segue. Sim, hoje mas só que quem é hebreu de nascença faz isso com 8 dias de idade, né? O problema é que os judeus queriam que os caras adultos que se convertessem fizessem a mesma coisa, né, cara? E complicado. Pois é, né? Então a gente não estaria tão mal assim, né? Porque já teria feito quando criança. Trazer assunto pra confundir, vamos continuar aqui. Pois né? Tem muito assunto aí. Mas só pra encerrar então, hoje em dia a gente usa a circuncisão mais como um meio médico, né? Pros homens principalmente. Naquela época era algo religioso. E pra cultura deles ali, que era gregos e romanos, não sabiam nada desse tipo de coisa e viam como uma abominação, uma mutilação do corpo, né? Então pra eles era algo terrível. Exatamente. E agora a gente entra aqui nas cartas que foram chamadas cartas da prisão, que são as cartas que foram escritas por Paulo enquanto ele estava preso, muito provavelmente na primeira prisão em Roma, que é justamente quando acaba o livro de Atos, né? E ali Paulo então se dirige às comunidades de Éfeso, a comunidade de Filipos, de Colosso e Tessalônica, né, que são as 4 cartas que ele escreve ali da prisão, ainda com sentido doutrinário. Lembrando que a gente tem as últimas cartas, são as cartas pastorais, que é mais voltada a uma pessoa só, né. A carta de Éfeso tem umas cartas mais tranquilas, assim, também bem mais doutrinária a questão da carta de Éfeso ali. O que tem anotado aí, Patrick, de Éfeso aí? Pois é, de Éfeso eu não tenho nada. Não tem nada, assim, ela é uma carta mais de encorajamento mesmo, né? Ele revela assim, todo o plano de Jesus Cristo, né? O desenvolvimento da igreja, algumas orientações práticas na firmeza da fé e também o modo de relacionamento. Ele fala muito sobre o relacionamento de pais e filhos, homens e mulheres, escravos e senhores, né? Então traz toda uma parte mais doutrinária ali, até porque também era uma cidade bem pagã, então é uma carta bem bacana também para um sentido doutrinário, para entender como é que era o evangelho de Paulo para falar.
Depois ele escreve para a carta de Filipos, que saiu, a gurizada aqui até o capítulo 3. Nesse capítulo 3 você sabe de cor esse teatro. Nós estamos aí alguns bons sábados falando sobre a carta de Filipenses. E é ótima, né? a carta de Filipenses. Muito legal. Uma carta, talvez uma carta que Paulo se dirige com mais amor assim, à igreja. Assim, ele tinha um grande carinho por ela. Os frutos do Espírito já começaram a tomar Paulo, ele já não estava mais tão... Quem sabe, tão enfático quanto em Gálatas, e aí ele já começa a ficar o Paulo mais tranquilo. Tanto que ele escreve muito pra acalmar o pessoal lá de que ele tá preso. Gente, eu tô preso, né? Não se preocupem comigo, porque se eu morrer, pra mim é lucro, e se eu viver, eu vou continuar pregando a Cristo. Não se ele preocupem. faz aquela série que ele faz, né? Se viver é Cristo e morrer é lucro. Então pra nós somos cristãos não interessa, né? Se a gente viver, continua vivendo pra ajudar outras pessoas, pra ser exemplo, pra construir, né, as outras pessoas. Se a gente morrer, que é bem melhor, a gente vai para junto de Cristo. Então, ganha. E Paulo deixa, mas eu prefiro estar vivo por amor a vocês, para que eu possa continuar encorajando vocês. O único problema de Filipos que a gente percebe ali que tinha um certo problema era algumas tretas entre a igreja, que Paulo exorta ali a muita unidade, a humildade, a considerar os outros maiores que si, né, e a fortalecer os cristãos ali que provavelmente também viviam em perseguições ao redor, a permanecer com a fé firme, né. Então é uma carta muito bacana, assim, tem muito amor ali, e uma carta que ele exorta muito. Todo mundo chama ela a carta da alegria, porque Paulo exorta muito: alegrai-vos, né? Não se preocupar com as dificuldades, não se preocupe com mim, mas se alegrem sempre no Senhor. Tem uma carta muito amorosa, muito gostosa de ler. Porque Filipos ali, né, Michael, era uma colônia romana, então ali tinha mais imposição, né? Alexandre o Grande. A autoridade, né, de Roma, né, que serviam muito ao imperador, né? Não lembro qual é o imperador daquela época ali, mas não me recordo, não é relevante. Imperador também. Mas eram pessoas que adoravam o imperador, né, naquela época ali. Por isso que quando Paulo, de certa forma, fala dos judaizantes, mais uma vez, né, que se orgulhavam da descendência, ele vai lá e mostra que se ele quisesse, ele tinha motivo de sobra para se orgulhar de si mesmo, mas de certa forma ele está alfinetando o povo ali para lembrar: você não se ache muito superior aos outros, porque vocês são romanos, ou porque vocês são de uma cidade importante, porque não é isso que nos apega a Cristo. O que nos torna aceito por Cristo é o amor e a cruz de Cristo naquela cruz, né? Isso então, mesmo, essa é a né? tônica de Filipenses. Então a gente vê ali que nessas cartas Paulo enfrentou dois extremos, né, do cristianismo, que são os judaizantes, que queriam voltar às raízes, às tradições e etc. E também enfrentou os gentilizantes, entre aspas, né, que queriam tornar a igreja um pouco mais gentil. Não precisa isso, não precisa aquilo, Deus é amor, Deus é tudo de bom, não precisa seguir lei nenhuma. Então Paulo, ele confrontou esses dois extremos e disse: gente, fica um pouquinho mais moderado aí, que Cristo não é só cumprir lei e também não é descumprir lei. Então fiquem aí no meio aí, então. Depois também de uma carta escrita da prisão, a gente tem a carta de Colossenses, foi escrito provavelmente pelo mesmo período, né, que essa era uma carta que Paulo tinha como objetivo ali de corrigir algumas interpretações causadas, né? O pessoal estava meio perdido nas interpretações bíblicas, estava adorando até anjo, né? E Paulo vem ali trazer na carta uma correção um pouco doutrinária ali e manter o pessoal ali que fosse uma igreja perseverante, né? E na verdade a carta mostra que eles eram uma igreja muito firme, que era muito bem fundamentada, mas que estava meio que se perdendo em algumas doutrinas. Então a carta de Colosso ali tem esse tom ali, e essa carta de Colosso ela foi escrita praticamente, provavelmente junto com a de Filemon, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A Filemon também morava em Colosso, então provavelmente eles foram entregues essas duas cartas na mesma viagem. Os caras adorando até anjos, me lembra de um certo pessoal aí, né? Não vou entrar em detalhes. O pessoal Paulo tinha que corrigir. Depois nós temos as cartas de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que aí o problema era escatológico, né? Aí a galera já tava achando que Cristo ia voltar e ninguém queria mais trabalhar. Jesus tá voltando, já voltou. Uns achavam que ele já tinha voltado. Tinha uns que achavam que Jesus já tinha voltado. E Paulo, gente, calma aí, que não é assim que vai funcionar. Ele vai dar uma explicação: vai ter que se manifestar isso, vai ter que acontecer isso, né? Continue trabalhando, porque aquele que não quiser trabalhar não coma também, né? Então não vivem ansiosos porque eles não estão trabalhando, mas vão se meter na vida dos outros. Foi exatamente isso que Paulo falou: que não trabalham, mas se intrometem nos assuntos alheios. Os fofoqueiros e mexeriqueiros. Naquela época já tinha. Pois é, né? Estava desesperado ali. Jesus tá voltando. É o que acontece. É o que acontece algumas vezes aí. Paulo usa essa carta nesse tom para dar uma orientação, também orientar algumas questões sobre a convivência cristã. Então é uma carta muito bacana ali para que Paulo também tenta manter a igreja nos prumos ali também. Foi uma carta escrita provavelmente quando Paulo estava em Corinto, né? Essa de Tessalonicenses. E depois temos chamadas as cartas pastorais, que são as cartas Timóteo, Tito e Filemon. Vou deixar Filemon por último, porque eu quero encerrar com chave de ouro ali.
notou alguma coisa de Timóteo e Tito? Não, eu sei algumas coisas, né, Então fala sobre aí. Timóteo. Na verdade, Timóteo ali foi escrito por Paulo, né, enquanto Timóteo tinha saído, né, se eu não me engano, ele tinha se separado ali de Paulo e ele tinha saído para pregar em outras regiões, né, então Paulo escreve as cartas a Timóteo para ajudar ele ali, né, como ele deve se portar, o que ele deve fazer, como ele deve pregar, então foi isso as instruções que Paulo deu a ele. É, isso aí. Isso na primeira carta, né? Tanto que Paulo, na verdade, Timóteo estava encarregado de organizar a igreja, muito provavelmente, talvez eu me engane, então não sei se não era até Éfeso ali, que Timóteo tinha que organizar. Então Paulo ali nós temos as instruções de Paulo para Timóteo, ó, os bispos tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que cuidar com isso, né? Orienta eles a não se meter em discussões. Então ali Paulo dá uma orientação pastoral de Timóteo, como ele deveria proceder com aquela igreja e como ele orientar aqueles novos bispos ali, como ele deveria orientar. E ele mesmo diz, ó, não deixe ninguém menosprezar a sua mocidade, né? Porque eu te ungi as tuas mãos, eu te ungi como pastor, então eu conheço a tua fé, então fique firme. Já a segunda carta a Timóteo já é a última carta escrita por Paulo, quando Paulo já estava ali já pronto para ser decapitado, né? Paulo já escreve uma carta de despedida para Timóteo, ainda com a esperança que Timóteo pudesse visitá-lo, mas deixando, olha, eu cumpri a carreira, eu sei que o meu corpo já está pronto para a minha sentença ser cumprida, e ele incentiva muito a Timóteo a permanecer firme. Ó, Timóteo, permanece, eu te conheço desde novo, eu sei a tua fé que tu tem, eu sei que tu foi ensinado, eu mesmo te impus as mãos, então permaneça firme, pregue a palavra, não desanime. Então é uma carta de muito encorajamento para Timóteo, que muitos acreditam até que Timóteo estava preso naquele momento. Então Paulo escreve aquela carta para Timóteo realmente para encorajá-lo e fortificá-lo. É isso aí. Então ali para encerrar só, né, a carta de Timóteo ali, então é um exemplo para os jovens de hoje, né, que muitas vezes se desmorecem, né, porque não, eu sou muito jovem, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Gente, Timóteo era um homem jovem, mais ou menos a idade do Guilherme, né? Mas provavelmente na época que ela foi escrita ele não era tão jovem, mas provavelmente desde novo já estava no ministério, né? Pois é, né? Então, gente, se Deus está te dando um direcionamento para ir lá, faz tal coisa, prega pro teu amigo lá, ou então qualquer coisa, né, que o Espírito te direciona para fazer, então vai, segue. Vai lá e faz. Vai lá e faz, sem pensar muito, porque se pensar muito, daí vai acabar desmorecendo. Para Timóteo que Paulo fala, olha, você fuja das paixões da mocidade, né, não se deixe levar por elas, né, cuide com os falsos profetas, com as pessoas que ficam ensinando coisa aí que tá fora. E ele me fala para Timóteo, nos últimos tempos vai surgir muita gente aí que não vai aguentar a verdade, né? Não vai aguentar essa doutrina, vai começar a achar pastor e mestre para si, que vai falar aquilo que os seus ouvidos vão gostar, né? Que vão dizer que a Bíblia não é bem assim. Então cuida com esse tipo de gente. Né? Isso acontece até hoje. Até hoje. Os últimos tempos, como Paulo falou. E a carta de Tito é muito semelhante a Timóteo, porque Tito também era um cara encarregado de fundar uma igreja, se não me engano, ali na ilha de Creta, por ali. Isso mais mesmo, ou menos. na ilha de Creta. Isso, então Paulo também dá o mesmo estilo para Timóteo, ele orienta como devem ser os bispos, orientação, então também Paulo dá uma orientação pastoral. Ele fala ali para Tito, né, que era cretense, que os cretenses eram um povo ali que era complicado, porque eles mentiam, eles faziam um monte de coisa ali, e Paulo fala ali, ele até menciona um filósofo grego, né, pra te ver, Paulo era uma pessoa culta. Não, Paulo era uma pessoa culta. Paulo também é cultura. Paulo também é cultura, né? Tanto que ele fala que quando ele esteve em Atenas, né, o berço da filosofia na época, forte, os caras se admiravam com as palavras que Paulo falava, citando, e falavam, mas que filosofia nova é essa que Paulo traz? Então Paulo era um cara bem estudado para poder conversar com as e ele pessoas. instruiu Tito ali, né, ele até menciona, ele diz ali, né, um dos filósofos deles, dos homens de Creta, diziam que os cretenses eram mentirosos, né? E daí entra aquele paradoxo, né? Mas se o cara era cretense, disse que era mentiroso, mas ele também era mentiroso, então ele falava a verdade. Tá, não vamos entrar nessa questão. Mas a questão é que os cretenses, eles tinham uma cultura ali que era pecaminosa, né? Como todas as outras culturas, de alguma maneira. E Paulo instrui Tito. Não, Tito, é assim, assim, assim. Os caras são desse jeito, eles vão mentir, vão espalhar calúnias, provavelmente, então... Já deu um manual de instruções pra Tito como é que ele ia encontrar e como é que ele deveria proceder com relação a isso. Até porque, se eu não me engano, Tito também era cretense, então ele sabia, mas a questão era que agora ele era cristão e tinha que ver de uma outra maneira. Outra perspectiva, né? Isso mesmo. E aí chegamos à última carta para encerrar, é uma carta muito especial, que é a carta a Filemon. Já leu a carta de Filemon, Guilherme? Tem um capítulo só.
Lê em Olha, 15 minutos, nem isso. Nunca leu? não. Nunca É que li, como só o vi Michael algumas falou, coisas. É uma carta que geralmente não é muito lembrada, não tem muitas palavras em relação a ela, embora seja uma carta curta e vamos ver que pelo que o Michael diz aí, é bem legal. Gente, Vai pra lá, você que não conhece a carta de Filemon, ela é uma carta que foi escrita a um amigo de Paulo, que era um cristão de boa posição social, né? E ele tinha um escravo fujão, né? Filemon tinha um escravo fujão chamado Onésimo. Então, o que aconteceu? Esse escravo provavelmente que era... Gente, lembrando o contexto histórico, naquela época era muito comum as pessoas terem escravos, pessoas escravas no Império Romano, e Onésimo era um convertido que tinha esse escravo, e o cara aprontou alguma coisa para Onésimo, né? E deu no pé, alguma coisa que deu prejuízo, e o cara deu no pé. Onésimo ou Filemon? Onésimo foi o escravo, Isso. que fujão, né? O escravo fujão. teve uma E aí ele vai aparecer, provavelmente ele acaba se encontrando com Paulo, Paulo evangeliza e ele se converte, Onésimo. E ele está lá com Paulo na prisão, sendo muito útil para ele. E aí ele escreve a carta de Colosso e também escreve uma carta para Filemon. Né? O N.T. Wright ele dá um exemplo muito bacana, que é como se o dono de uma empresa ele está reunido com seus acionistas para tomar uma decisão. E ele sabe que essa decisão que ele quer pedir pros caras é uma decisão totalmente assim meio incomum, que não faz muita lógica, e entende que todos os acionistas têm todos os argumentos para negar esse pedido para ele, mas ele precisa muito desse pedido aceito. Então ele chega na reunião, convoca eles e começa a dizer, por exemplo, estamos aqui com o Patrick Guilherme. Guilherme, tu é um cara que sempre esteve comigo, um cara que nos ajudou muito nessa empresa, ele está sempre nos ajudando, tu é de muito útil, eu sei o coração que tu tem, e fala a mesma coisa pro Patrick, assim, ó, enche a bola do cara. E aí vai apresentar a situação que ele quer. Exatamente o tom da carta de Filemon. Paulo precisa mandar novamente Onésimo para Filemon, né? Ele precisa devolver, e Onésimo de certa forma tinha um medo, porque ele causou um prejuízo e naquela época ele poderia até ser morto, né? Então Paulo pega, escreve a carta a Onésimo, ele enche a bola de Onésimo nos primeiros versículos. Você é um cara cristão, você é um cara fiel, que me ajudou. Enche a bola de Onésimo ou Filemon? Enche a bola de Filemon. É que é bem confuso, é confuso. Você, os nomes já atrapalham, né? E você, então, você é um cara bom, você é um cara que me ajudou muito, né? Tem sido muito útil. E eu estou aqui com Onésimo, né? Um cara aí que talvez te deu prejuízo. E eu estou lhe mandando novamente Onésimo para você. Porque outrora, em outro momento, ele foi inútil para você. Mas agora ele é muito útil para mim. E eu quero que você receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Né? Eita, ele botou E pressão. aí já pediu demais. Né? Ele, então, Não, assim, cara, ele leva- enche a bola de Filemon e fala, gente, eu tô mandando o cara, ele se converteu, ele é um cara que tá sendo muito útil pra mim aqui, tanto que Onésimo significa útil, né? E eu quero que você aceite ele como irmão. E olha o que Paulo fala, se porventura ele te deu prejuízo, coloca na minha conta. Coloca lá que eu pago, que eu acerto com ele. Recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Provavelmente essa carta, a de Colosso, foi justamente pela mão do próprio Onésimo. O próprio Onésimo chegou de certo, né? Todo treinamento de medo, entregou Paulo e mandou pra ti essa carta. E Filemon vai ler aquela saudação, aquela encheção de bola. Onésimo é demais. Eu tô te mandando Onésimo aí pra você receber. E aí Paulo, ele fala no finalzinho da carta dizendo: outrora ele te prejudicou, coloque em sua conta, mas eu quero que você o receba não como seu escravo, mas eu quero que você receba como seu irmão, né? Como um irmão em Cristo, né? Ou seja, em outras palavras, gente, Paulo estava pedindo assim, ó, para que Filemon libertasse até mesmo Onésimo. E ele encerra assim, ó: confiante que eu sei que você não fará apenas isso, mas fará muito mais do que isso. Né? Então assim, ó, ali a carta é uma carta que Paulo abre o coração, intercede por um jovem ali, fujão, escravo, para que Filemon tivesse misericórdia, recebesse ele de volta, não o castigasse. E ali Paulo já mostra um princípio cristão, numa época que a escravidão era tão comum. Paulo já mostra para Filemon que, gente, nós somos irmãos em Cristo, então não existe mais escravo e senhor, nós somos todos iguais, né? Então não existe mais isso. Então Paulo já começa ali uma filosofia, um entendimento que essa escravidão já não deveria existir mais no seio cristão. E ele implora então para Onésimo nesse amor que ele tem. Não sabemos o que Onésimo fizeram, mas eu tenho certeza que com o amor que Paulo escreveu, com todo o seu carinho, com todo o seu
sua intercessão, eu tenho certeza que Onésimo ali como cristão, como Paulo dizia que ele era, com certeza perdoou, Filemão perdoou Onésimo e recebeu de novo em sua casa, e tenho certeza que até mesmo em liberdade ele colocou. Então assim, gente, é uma carta linda de você ler, uma carta muito curtinha, de poucos versículos, mas assim, se você ler com calma... É uma enorme lição. E uma enorme lição, assim, do amor de Paulo, assim, intercedendo por alguém, sabendo que o Filemão pode dizer, não, Paulo, peraí, ele é meu escravo, eu paguei por ele me deu meu prejuízo, e eu vou castigar ele. E Paulo não poderia dizer assim, não, mas ele estava certo, ele estava vendo a legalidade. Mas Paulo apela pro amor. Paulo apela assim pra algo além dos direitos dele. Eu quero que tu pense ele como irmão. Ele recebe a mim, tu faria isso comigo? Não faria. Gente, é uma carta fenomenal de amor e missão. E me lembra do tema que a gente falou na semana passada sobre Timóteo, né? Que Timóteo também escolheu o amor, né? Ele sacrificou, ele teve que ser circuncidado ali por Paulo, por amor, né? Aos judeus que moravam na região que eles queriam pregar, né? E também, não sei se é nessa carta, Michael, mas também se encaixa com o tema dela, que em Cristo Jesus nós não temos mais judeu ou gentil, não temos mais religioso ele fala em Filipenses e Romanos isso aí também. Pois é, né? Mas se encaixa bastante com ele não cita carta. Isso, mas Seria ele dá a coletivo, entender exatamente isso, né? Ele também fala, não há escravo nem livre, né? Porque todos somos um em Cristo Jesus. Então ali, né? Acabou, né? Não precisa falar mais nada, né? É o amor acima de tudo, né? O amor que muitas vezes não concorda com a pessoa, mas ainda assim é um amor que corrige quando é necessário e ajuda a pessoa a estreitar o seu caminho. Olha só como Paulo se dirige a Filemão. Por isso, mesmo tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, ou seja, que você possa punir ele, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, eu apelo em favor do meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então provavelmente Paulo discipulou Onésimo enquanto estava preso. Ele fala, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim, né? Mando de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Olha só as palavras que Paulo usa. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Né? Ele vai falando toda a questão. Aí ele fala, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, né? Dizendo que agora ele mesmo está escrevendo, não é nem o secretário. Eu pagarei, para dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber você algum benefício por estar no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare um aposento, né? Então, assim, olha só o apelo argumentativo que Paulo, assim, quase ele implora, assim, né? Cara, é fenomenal essa carta. E uma coisa que antes que parece ali que é bem clara, é que Paulo primeiro discipula Onésimo, ele primeiro corrige o que ele errou, eu ia falar um corrige aqui. Corrige o que Onésimo errou, apresenta a Onésimo o erro dele para que ele também se arrependesse em Cristo e depois ele envia de volta como se fosse um novo Onésimo, né? Exatamente. Diz assim, um novo útil. Antes ele era inútil, mas agora ele vai ser útil para ti. E aí veio os ateuzinhos, né? Dizendo, essa carta provavelmente foi fabricada, Onésimo não existiu. Porque ali Paulo faz essa conexão, né? Porque ele é útil e tal, então Onésimo não existiu. Gente... Ignorância, tá? Só isso que eu digo. E mas antes de encerrar aqui, eu não sei se já tá no final já. Eu da minha parte encerro com essa carta pra você meditar e pra você antes de dormir pegar a carta de Filemão, que tem apenas 25 versículos pra você ler com calma. Gente, é lindo tu ver o coração de Paulo se expressando nessa carta, se implorando pelo amor e pela intercessão, né? Que seja um exemplo pra nós muitas vezes, né? Então, vou repassar as cartas de Paulo. Vocês me corrigem se estiver errado, tá? Segundo as nossas contas, são 14 epístolas paulinas. Como dizia o Chaves, epístola, que é um pouco menor que uma carabina. Uma epistola. Epistola. Que são as epístolas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus.
14, Hebreus... que então tá aí o problema. Hebreus, ele não é atribuído a Paulo. Não é atribuído a É, Paulo. aqui, ó. Hebreus é um assunto, nós não vamos nem entrar agora, porque senão a gente não sai daqui. Hebreus isso- é anônimo. por mas isso é que uma ótima Hebreus- carta. Hebreus, ele ficou- não é a carta paulina. Por isso não que é Hebreu tá no final da lista aqui. Mas ele não é A gente- considerado uma carta entre paulina. Entre aspas, Hebreus entre aspas. Tem a questão toda que ele não se apresenta, É. né? Eu, Paulo, apóstolo de É, Cristo, Hebreus- servo Geralmente, de mas- é uma mas- característica das outras 13 cartas. né? Tradicionalmente, Hebreus não é considerado carta paulina, né? Mas nem vamos entrar no assunto, porque Hebreus e daí ia ficar mais 1h30 aqui falando sobre Hebreus. Mas, gente, o programa de hoje chega ao fim, né? Passamos aí até uns 15 minutinhos a mais do nosso tempo aí, mas tenho certeza que você possa ser edificado com essas cartas, com o amor que Paulo tinha, porque como a gente viu, todas as cartas tinham alguns temas porque eram problemas que as igrejas passavam. Assim que nós temos problemas, dificuldade, mas Paulo nunca desistiu da igreja, Paulo nunca desistiu e sempre esteve lá usando e argumentando em favor, né? E para encerrar, eu peço, leia a carta de Filemon, que é uma carta linda de amor e de cooperação. Até o próximo programa, eu vou pedir pro Patrick e o Guilherme se despedirem. Eu já me despeço aqui, né? Muito obrigado por você me acompanhar. E você me vê agora novamente sexta-feira aí no programa Frequência Jovem. Eu peço aí agora que o Patrick se despeça, o Guilherme se despeça e já nos dá a pauta aí pro programa que vem. Da minha parte é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Patrick, se despeça aí pra nós. Pois é, né? Então, muito obrigado aí a todos que estavam nos ouvindo, né? Ou nos assistindo no Facebook. E agradeço a todo mundo aí. Quero mandar um abraço aí pros meus pais, né? Que estão nos ouvindo, né? Como sempre eu digo, espero que estejam, né? Espero que Isso estejam. aí, aí. um abraço pro pai que comentou um monte de vezes no Facebook ali. Deve É o tá ouvindo Marino aí, Oliveira, pai né? Forte abraço aí. pra Sabina. Minha mãe também que deve estar ouvindo, um abraço, mãe também, todo mundo, um abraço para as famílias aí. Pois é, né? E pra mim, aí eu quero adicionar aí que pra mim esse tempo aí com o Papo Teológico na rádio, pra mim tá sendo um grande aprendizado, né? Tô exercendo um pouco mais a comunicação, né? Que é algo que eu queria mais aprimorar, né? E Deus sempre apresenta uma oportunidade. Então aí quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. E da minha parte é isso. Guilherme? É isso aí, muito obrigado aí ao Patrick, ao Michael, muito legal o tema do Papo Teológico. Eu vou contar também que eu não era pra estar no Papo Teológico, geralmente era o programa do Patrick e do Michael. Mas aí como eles começaram a me convidar, a gente vai começando a se interessar, a gente vai estando aqui, a gente vai vindo e vai vindo. E pra mim também tem sido um tempo de bastante aprendizado. É isso. Mas veio aí é uma benção pra nós, Guilherme. É isso aí, mas foi bem assim, e do que a gente puder sempre estar ajudando, a gente vai estar aqui. Claro que a gente não conhece tanto quanto o Patrick ou quanto o Michael, mas a gente busca aí se aplicar e aprender um pouquinho, que a gente, ao mesmo tempo que a gente tá falando, com o conselho do Patrick e o Michael estão falando, eles também estão aprendendo, a gente, juntos a gente constrói um novo aprendizado, também traz a curiosidade para você aprender. Você fica agora aqui na Rádio Web TK Gospel com a nossa programação com os hinos mais lentinhos ali para você ter também o seu momento de oração. Aproveite agora então, vá ler a carta de Filemon, siga a recomendação do Michael, é uma carta bem legal que mostra bastante o amor de Paulo. Segunda-feira que vem, a gente tá no ar de novo com o Papo Teológico. Amanhã, 6 da manhã, a Rádio Web TK Gospel tá no ar com o Roda de Galpão. Amanhã com o apresentador especial. Não vou falar quem, mas amanhã Roda de Galpão com a apresentação especial amanhã, a partir das 6 da manhã. E com a programação bem repleta, mas isso é assunto para amanhã. Uma boa noite a você, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!